O desejo de Deus é mesmo curar-nos. O desejo de Deus é perdoar-nos. Porque Ele nos ama. Porque Ele é amor. E, portanto, todo o desejo de Deus é que esse amor alcance a nossa vida. E nós só temos que abrir o nosso coração para Ele, para que Ele entre e faça a sua obra em cada um de nós. Amém? Então, eu vou abrir a Bíblia aqui em João, capítulo 3. E vou falar de um assunto em Provérbios Palavras, que espero voltar a falar dele mais vezes, porque acho que é de suma importância nós entendermos o reino de Deus. Amém? O Evangelho de São João, capítulo 3. E diz assim: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. Mais à frente nós vemos que Jesus diz que o Pai amou de tal maneira o mundo que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós vemos aqui que Jesus responde a Nicodemos que para entrar no reino de Deus é necessário nascer de novo. E portanto, a importância de nascer de novo e estar no reino de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Quando Jesus começou a pregar o Evangelho, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. Jesus estava a dizer: o reino está aqui, o reino chegou. Mas para que tu entres nesse reino, precisas arrepender-te. E arrependimento, a palavra arrependimento no grego, é mudança de mentalidade. O que significa esta palavra no grego é mudança de mentalidade. Ou seja, quando o reino de Deus, para que nós possamos entrar no reino de Deus, precisamos arrepender-nos. Às vezes nós pensamos, e também é verdade, que para entrarmos no reino de Deus, temos de arrepender-nos dos nossos pecados e de aceitar a Cristo como Salvador, como Senhor da nossa vida. Porque Ele é o único que pode perdoar os nossos pecados e remover toda a culpa. Quando aceitamos a Jesus, nos sentimos livres da culpa, dos nossos pecados, dos nossos erros. Sentimos-nos livres porque Ele nos liberta. Sentimos-nos limpos porque Ele nos limpa com o seu sangue. Sentimos-nos com liberdade para ir a Jesus, para ir ao Pai e dizer Paizinho, porque Ele nos salvou, Jesus, e nos deu o espírito de adoção de filhos que clama dentro de nós: Abba, Pai. É importante sabermos isto, porque quem nasceu de novo tem que ter uma identidade lá dentro. Tem que saber quem é. Antes de termos Cristo, nós não sabíamos quem éramos, nem para onde íamos. Tínhamos medo da morte. Mas agora que Jesus entrou na nossa vida, o medo da morte fugiu. Porque Jesus venceu a morte. E nós sabemos que temos a vida eterna. Não estou a falar da morte física. Estou a falar da morte espiritual. De quando as pessoas morrem, o que é que lhes vai suceder? Têm medo da morte. Mas quando Jesus é Senhor da nossa vida, absoluto, não há mais medo da morte. Ele está connosco. Sabemos quem somos, sabemos o que nos espera, sabemos para onde vamos. Então a palavra de Deus diz que aquele que nasce de novo, o Pai transporta-o, tira-o do reino das trevas, da obscuridade, que era onde nós estávamos, amém, por causa dos nossos delitos e pecados, tira-nos daquele reino e põe-nos neste reino.
no reino da luz, no reino do Filho do seu amor. Portanto, nós estamos no reino. Quando aceitamos a Cristo, nascemos no reino. Somos novas criaturas. É por isso que Jesus disse que o reino de Deus não está longe de vós, está dentro de vós. Ou seja, quando aceitamos a Jesus, o reino de Deus vem para dentro de nós. Você tem o reino de Deus em sua vida. Nascemos de novo e entramos no reino. Somos cidadãos do reino, novas criaturas. E agora deixe-me dizer, o reino tem um rei e o seu nome é Jesus. Posso ouvir um amém? Este reino onde você entrou e nasceu tem um nome, tem um rei e o seu nome é Jesus. Então, Jesus Cristo, quando nós nascemos no reino, nós já não estamos no reino de Satanás, no reino das trevas. É claro que compramos uma guerra, claro que o inimigo tinha-nos como reféns, como prisioneiros. Ele sabia que se nós permanecêssemos nessa condição, se morrêssemos nessa condição, o nosso destino era a morte eterna. Mas agora ele ficou, como é que eu ia dizer, ficou desarmado, porque Jesus pagou por nós. E quando o aceitamos de todo o nosso coração, e ele vem morar em nós, Satanás não tem mais direito à nossa vida, a não ser que você e eu lhe demos esse direito. Então, agora que nascemos de novo, que o reino de Deus está em nós, e que já saímos do reino das trevas e entramos no reino da luz, no reino de Deus, esse reino tem um governo. E para viver nesse reino, nós temos que aprender como opera esse reino. E para viver nesse reino e sermos vitoriosos, nós temos que saber as leis desse reino. E à medida que aprendemos e sabemos essas leis, aprendemos a obedecer essas leis. Porque verdadeiramente quando o reino de Deus está em nós, significa que o governo de Deus está em nossa vida. Posso ouvir um amém? Será que você pode dizer, eu sou um território onde Jesus tem o direito legal para operar na minha vida como Ele quer? Será que podemos dizer, o reino de Deus se manifesta em nossa vida à medida que nós damos o direito, a permissão para que o Espírito Santo governe as nossas vidas, as nossas atitudes, os nossos pensamentos? Na verdade, nós precisamos de renovar a mente. E nós aprendemos que renovar a mente é ouvir a palavra, ler a palavra, isso faz tudo parte. Mas é importante saber que a mente é renovada com um pensamento rema, com um pensamento de revelação dada pelo Espírito de Deus à sua vida. Quando você tem um problema e você anda em comunhão com Deus, ora, busca a Deus, continuamente o Espírito de Deus traz à sua vida revelação acerca de algo que você necessita. E ao trazer-lhe revelação, a sua mente é renovada. Não sei se estão cá nesta noite. Estão aqui nesta noite? Portanto, muitas pessoas, nós, muitas vezes arrependemos-nos para entrar no reino. Mas não estamos o suficientemente arrependidos para podermos ser governados pelo reino. E, portanto, é necessário que algumas coisas que estão na nossa vida, nós possamos pedir perdão. E dizer, Senhor, perdoa-me porque eu não compreendia, eu não compreendo como funciona o teu reino. Como opera o teu reino. Mas eu quero que ele opere na minha vida. Quando o Pedro e os seus amigos, não é, que foram à pesca toda a noite e não pescaram nada, lembre-se disto que lhe vou dizer nesta noite. Vocês sabem que Adão e Eva foi colocado no jardim. Antes que Deus faça algo, Deus prepara. Ou seja, Deus não fez o homem e depois preparou o jardim. Não. Primeiro Deus preparou o ambiente todo e depois pôs lá o homem. E o cercou da sua glória. Aliás, ele tinha a sua glória e o cercou de toda a beleza. E o cercou de toda a habilidade. E o cercou de toda a riqueza. Adão e Eva não necessitavam esforçar-se com coisa alguma porque tudo estava pronto.
O homem foi criado ao 6º dia. E ao 7º dia, diz a palavra de Deus, Deus descansou. É claro que Deus não descansou porque estava cansado. A palavra de Deus diz, descansou porque Ele terminou a sua obra. E veja só, o homem e a mulher foi criado ao 6º dia e entrou no 7º, no dia do descanso. Vocês estão cá. É quando você entra na glória de Deus, você entra em descanso. Não sei se estão cá nesta noite. Quando você entra na presença de Deus e vive nesse lugar, você entra em descanso. Porque nesse lugar há vida. Deixe-me dizer outra coisa, vou ver se consigo dizer mais algumas coisas. Quantos estão a gostar do que eu estou a dizer? E quantos estão a perceber? Então é importante entendermos isto. Que Jesus disse, mas buscai primeiro o reino de Deus. Porque sempre nós estamos buscando coisas. E, afinal, estamos a pôr as prioridades ao contrário. Porque quando buscamos o reino de Deus, o Pai Nosso, quantos sabem o Pai Nosso? Uma oração que Jesus ensinou. Poderosa, não? Ela deixa de ter poder, essa oração, quando ela é recitada só como um ato de religioso. Mas quando o dizemos com convicção, o que está ali escrito é muito poderoso. Porque Jesus ensinou, Pai Nosso que estás no céu. Santificado seja teu nome. Ou seja, Deus tem que ser santificado em nossa vida. Na nossa maneira de viver. Porque somos seus filhos. Deixe-me dizer isto. Antes de termos Cristo como Senhor e Salvador, nós não tínhamos poder nem domínio sobre o pecado. Mas agora que Jesus está em nós temos o domínio sobre ele. Podemos ser tentados, mas podemos vencê-lo. Podemos ser vencedores. Não ceda terreno a ele. Se você cede terreno ao inimigo, ele vai tentá-lo. E nunca se esqueça do que eu lhe digo esta noite. O reino da obscuridade, o reino das trevas, é um reino que vem para matar, roubar e destruir. E o inimigo procura a todo o tempo seduzi-lo, trazê-lo de volta, arrebatá-lo do lugar onde Deus quer que você esteja. Porque Deus quer que você seja triunfante, vencedor. Agora lembre-se do que eu lhe vou dizer. Satanás não desiste. Mas você tem armas espirituais para vencê-lo. Porque você é um filho de Deus. Posso ouvir um amém? Então, quer dizer nesta noite, quando você e eu sabemos quem somos, onde estamos, que o reino de Deus está na nossa vida. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus. Muitas pessoas entendem isto quase como uma ameaça. Oh, primeiro o reino. Oh, não. Eu pensava que era primeiro tantas coisas. Estão-me aqui a tirar coisas. Não, não. O reino de Deus traz à sua vida a manifestação da glória de Deus. Vou dizer de novo. Jesus disse, Pai nosso que estás no céu, santificado seja nós devemos dizer, venha teu reino, Pai. Venha teu reino à minha vida. Porque quando o reino de Deus se manifesta em nossa vida, traz cura, libertação, vitória, alegria, paz. Porque o reino de Deus não é comidas nem bebidas, mas é justiça. Muitas pessoas dizem, eu quero justiça. Já ouviram isso? Mas não, Jesus não fala desta justiça. É da justiça que vem do céu. Esta é uma justiça poderosa. Porque Deus nos justifica dos nossos pecados e nos torna justo. E é justo que Deus nos abençoe, porque somos filhos de Deus. Não sei se estão cá nesta noite. Venha o teu reino. E depois diz, também, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça e paz. Quando você tem paz no seu interior, significa que você está a prosperar. Porque esta palavra no grego também significa prosperidade. Significa abundância. Significa que você está-se a expandir dentro de si. Significa que você não está atado, que você não está amarrado à amargura, à tristeza. Antes, pelo contrário, a paz de Deus reina em sua vida. E a Bíblia diz que a paz de Jesus excede o entendimento. O seu pensamento não consegue atingir a dimensão da paz que reina no seu interior. É por isso que às vezes você pensa, como é que pode ser? Eu devia estar preocupado com esta situação, mas ainda assim tenho paz. Mas o que é isto? O que é isso? É a paz
paz de Jesus, é a paz de Deus a reinar em sua vida. Porque quando o reino de Deus entra em sua vida, você tem paz e se torna uma pessoa justa e participa da justiça de Deus e do amor de Deus e da graça de Deus. E diz que o reino de Deus não é justiça, é justiça, paz e alegria. Porque é evidente, se você está cheio da justiça de Deus, cheio da paz de Deus, só pode estar cheio da alegria do Espírito Santo. E quando a alegria do Espírito Santo invade a sua vida, até a enfermidade tem de fugir. Quando o Espírito Santo invade a sua vida, a depressão, o medo desaparecem. A maldição hereditária se rompe pela presença de Deus. Quando a glória de Deus chega a um lugar, chega a uma vida, a um território, Ele vai trazer o céu à terra. E no céu não há enfermidade, não há dores, não há aflição, não há maldições. Por isso é que Jesus disse, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Verdadeiramente, quando o reino de Deus chega à tua vida, à minha vida, já não estás para fazer a tua vontade, mas há um outro governo que vai governar a tua vontade. Dás tu a tua vontade a Ele? Tu deste a tua vontade a Ele? Dás a tua vontade a Ele? Muitas pessoas dizem, não quero dar a minha vontade, senão depois torno-me num vegetal. Depois já não tenho ideias. Não, estás enganado. É que quando tu entregas a vontade, a tua vontade, os teus planos, à vontade do Pai, Ele mostra-te os planos que Ele tem para a tua vida. Tu começas a caminhar para o teu destino, para o teu propósito. Já não estás mais enganado, já o diabo não te pode enganar, porque tu dizes, eu sei de onde vim e sei para onde vou, sei o plano que Deus tem para a minha vida. E Ele começa a trazer rompimento à tua vida. Tu começas a saber coisas que não sabias antes. E Ele te dá sabedoria, inteligência. E além do mais, Ele quer que tu prosperes. Ele começa a te dar ideias criativas. Além do mais, dá-te sonhos poderosos. Deus dá sonhos poderosos. Deus até dá sonhos preventivos. O que é isso, pastora? É Deus, disse assim. Tu tens um problema, tu não sabes. Tu não sabes que há uma cilada para ti. Mas se tu andas com o Espírito Santo, se tu andas com Deus, Ele dá-te um sonho preventivo e diz, cuidado, aqui e aqui. E tu tomas autoridade e dizes, agora já sei o que me ia suceder, mas não vai suceder, porque o meu Deus que habita em mim já me avisou, já me livrou. Você sabe como é que pode guardar-se? Salmo 91. Digo todos os dias, porque tu me livras do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, tu me cobres com as tuas penas, debaixo das tuas asas eu estou seguro, a tua verdade é um escudo e burquel. Porque a palavra de Deus é um escudo contra as armas, contra as astutas ciladas do inimigo. Ela é um escudo. A palavra de Deus é a espada do Espírito. É um escudo e burquel. Não temerei espanto noturno, o diabo vem para te assustar, mas tu não tens medo. Porque quando ele vier a ti durante a noite, ou seja lá como for, para te intimidar, o Espírito de Deus vai levantar-se dentro de ti e vai dizer, fora da minha vida, há um que é Senhor da minha vida, há um que morreu por mim, há um reino que está dentro de mim, que é o reino de Deus, e este reino está a governar a minha vida. Posso ouvir um amém forte nesta noite? Diga glória a Jesus, diga, Senhor, tu me libertastes do cativeiro para eu ser um vencedor. Diga, eu não sou uma pessoa qualquer. Cristo me elegeu, me levantou no meio desta geração para marcar a diferença. Às vezes o inimigo fala o sentir que você não é nada. Deus não te vai usar, mas porquê que devia usar a ti? É exatamente a ti que Ele quer usar. Porquê que Ele está tão preocupado em dizer-te estas coisas? É porque realmente Deus te quer usar de uma forma poderosa. O Espírito de Deus quer ativar dons sobrenaturais em tua vida. E Ele quer usar-te nas tuas mãos, porque Ele é poderoso para o fazer. Glória a Jesus, amém? Então o reino de Deus em nossa vida, quando Ele se manifesta num lugar, traz cura, traz liberdade, traz vitória. O reino de Deus, sabe? Um dia Jesus entrou numa sinagoga e estava lá um homem que tinha uma mão mirrada. E Jesus ordenou que aquela mão fosse restituída. E logo os fariseus, os religiosos disseram, é sábado, não podias ter feito isto.
E alguém que teve mais ousadia disse, não, ele expulsa os demónios pelo espírito de Belzebu. Mas Jesus disse, se eu expulso os demónios pelo Espírito de Deus, é chegado a vós o reino de Deus. É quando o reino de Deus chega a um lugar, os demónios têm que sair. Quando o reino de Deus chega à tua vida, a opressão tem que sair. A maldição tem que sair, tem que ir embora. Porque chegou o reino de Deus. E onde está o reino de Deus, o outro reino da obscuridade tem de ir embora. Posso ouvir um amém? Então, é importante você saber quem você é. E que entrega a sua vontade ao Pai. Porque você confia nele. Porque ele sabe exatamente o que você necessita. Pois a palavra de Deus diz que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita. Você não será atingido. Quantos creem na palavra de Deus aqui? Então diga, não serei atingido. Porque o meu Deus está na minha vida. O reino de Deus está em mim. E esse reino se está expandindo. Deixe-me dizer-lhe, quando você aceita Jesus na sua vida, você entrou no reino, apenas entrou. Está ok, irmãos? Apenas entrou. Não deixe que essa semente morra no seu coração. Porque agora que você entrou, você precisa de aprender com o Espírito Santo, com Deus, as leis de Deus. Precisa de revelação, precisa de intimidade com o Pai para conhecê-lo, para estar perto dele, para que ele demonstre à sua vida quem ele é, o que ele pode fazer e o que ele quer fazer na sua vida e através da sua vida. Não permite que o inimigo roube na sua vida o plano de Deus, que é tão maravilhoso. Sabe o que eu lhe digo? Satanás anda à procura de abortar o plano de Deus na sua vida. E ele quer roubá-lo, porque a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Ele procura abortar o plano de Deus na nossa vida, através de nos convencer de muitas coisas. Mas você tem que orar e buscar a Deus. Quando você o busca, Deus diz, és meu, ninguém vai tirar-te da minha mão. Uma das coisas que eu gosto e que me ajuda bastante é que esta palavra que Jesus ensinou um dia, que aqueles que são do Pai, que pertencem a Deus, ninguém os vai arrebatar da sua mão. Isso me dá força, porque digo, ainda que eu caia, ainda que eu tenha fraquezas, ninguém me vai arrebatar da mão de Deus. Porque Deus está comigo.